Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. É um momento especial para mim porque eu também reflito, eu também fico sabendo antecipadamente o que vai acontecer numa missa, numa celebração da palavra. Tudo isso eu faço para quem me segue no @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Liturgia neste vídeo referente ao dia 27 de setembro de 2025, é dia de São Vicente de Paulo, dentro da 25ª semana do tempo comum. É um sábado. São Vicente de Paulo foi presbítero, ou seja, foi um padre. Presbítero é o mesmo que padre, sacerdote, e foi um filantropo, né? Também praticou a filantropia, a caridade, nós dizemos na Igreja Católica. Bem, é a 25ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos nesse dia de São Vicente de Paulo é branca. No rito temos o ofício da memória. Então é importante passar todas essas informações para que nós saibamos o que vai acontecer e como está acontecendo, e a gente já tem uma ideia antecipada quando vai para a missa ou então a celebração da palavra. Eu recentemente, por exemplo, estava viajando e fui a uma celebração da palavra porque na cidade onde eu estava não havia missa naquele dia. A missa é só uma vez por mês. Então, vez por outra, a gente está no local em que só há a celebração da palavra e a gente tem que, assistir à celebração da palavra, onde tem também a comunhão. Só não tem a consagração. Primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias. Versículos do 5º ao 9º do capítulo 2 e 14 ao 15a, versículos também do capítulo 2. Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde vais? Respondeu-me: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu um anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo, que lhe disse: corre a falar com esse moço, dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, que foi retirado do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 10º, 11 ao 12b, 13, refrão 10º-d. Vamos então ao Salmo. Primeiro vamos ao refrão. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações,
a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Repitamos: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus dizia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos saber a explicação desse texto no livro Palavra e Vida. Diz o seguinte aqui, sobre Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Jesus anunciou a seus discípulos sua morte, mas eles não entendiam. Já pensou anunciar a morte? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens para morrer? Eles não entendiam. E por quê? Porque desde o início eles tinham a ideia de que Jesus deveria libertar Israel do domínio dos romanos, coroar-se rei, ter um palácio, um exército, ministros, escravos. Essa suposição era tão forte que a mãe de dois deles, de João e Tiago, foi pedir a Jesus que seus filhos sentassem um à direita e outro à esquerda do seu trono. Só depois de sua ressurreição, os discípulos, iluminados pelo Espírito Santo, entenderam que o reino de Deus não era deste mundo, mas está lá no céu. É outro reino, para depois desta passagem terrena por aqui. Vamos agora a mais uma reflexão, alguma informação. Eu não uso toda a informação. Às vezes tem informação que, pelos meus estudos, minhas pesquisas, tem informação que não é precisa. Né? São apenas opiniões, né, de algum padre ou algum indivíduo que escreveu determinado livro. Bem, vamos aqui então, dia a dia com o Evangelho, tem uma explicação sobre este Evangelho, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. São Lucas.
Jesus tem momento de sucesso no meio do povo, desperta a admiração de todos, mas tem o olhar fixo na obra decisiva da salvação da humanidade. Pela segunda vez, de forma resumida, Jesus avisa seus discípulos sobre o seu fim trágico. Esta informação não entra na cabeça deles. Esse tipo de anúncio não se enquadra com o que eles esperam de Jesus. Não conseguem conciliar poder com fraqueza. Como pode cair nas mãos dos homens aquele que expulsa as forças malignas? Para eles era incompreensível essa espécie de contradição. Só entenderão isso após a ressurreição, quando Jesus abrirá a inteligência deles para compreenderem as Escrituras. Aí eles saberão que a glória de Jesus virá na vida eterna, depois dessa passagem efêmera pela terra. Então lhes dirá: está escrito que o Messias tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Bem, então, esta é a explicação deste livro, assim como foi a outra do livro anterior. Agora são os santos do dia. O santo principal é São Vicente de Paulo, cuja missa deve ser em sua memória neste dia. Então, dia 27 de setembro é dia da memória de São Vicente de Paulo, padre, sacerdote, presbítero. De acordo com o site rs21.com.br, é o site da TV Rede Século XXI. Vicente de Paulo foi uma figura extraordinária para a humanidade. Pertencia a uma família pobre de cristãos dignos e fervorosos. Nasceu em Pouilly, na França, no dia 24 de abril de 1581. Na infância foi um simples guardador de porcos, o que não o impediu de ter uma brilhante ascensão na alta corte da sociedade de sua época. Aos 19 anos foi ordenado padre e, antes de ser capelão da rainha Margarida de Valois, ficou preso durante 2 anos nas mãos de muçulmanos. Os mais curiosos, aliás, o mais curioso de tudo isso é que ele acabou sendo libertado pelo seu próprio dono, que ao longo desse período conseguiu a conversão ao cristianismo. Olha aí, se converteu, né? O homem que o prendeu, né, colocou-o como escravo, digamos assim, converteu-se ao cristianismo. Todos os admiravam, e respeitavam São Vicente de Paulo, todos admiravam ele. Do cardeal Richelieu até a rainha Ana da Áustria. Então, um espectro muito grande. Além do próprio rei Luís XIII, que fez questão de que Vicente de Paulo estivesse presente no seu leito de morte. Mas a piedade e a atenção de Vicente de Paulo eram voltadas para os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Quando convenceu o regente francês de que o povo sofria de falta de solidariedade e de pessoas caridosas para estenderem-lhe as mãos, o rei imediatamente nomeou-o para ser o ministro da Caridade. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional, fundou e organizou 4 instituições voltadas para atos caritativos. Foram elas a Confraria das Damas da Caridade, os Servos dos Pobres, a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Vicente de Paulo era um homem prático, firme, dotado de senso de humor, esperto como um camponês e, sobretudo, realista. Olha, ele tinha
várias qualidades, né, digamos assim, várias virtudes. Morreu na cidade de Paris em 27 de setembro de 1660. Foi canonizado em 1737 e é festejado no dia de sua morte. Sua obra de caridade sobrevive num grande número de religiosos e leigos que dedicam seu tempo e serviço aos que mais necessitam. Santos do dia 27 de setembro. Santo Adolfo e São João mártires em Córdoba. De acordo com o site do Vaticano, naturais de Sevilha, os irmãos Adolfo e João eram filhos de um nobre muçulmano e de uma mulher cristã. Professaram sua fé em Córdoba, onde foram martirizados em 824 durante a perseguição dos mouros, que eram árabes ou muçulmanos, principalmente árabes do norte da África. E depois enterrados na igreja de São Cipriano. A mãe, por sua vez, se trancou no mosteiro. Santo do dia 27 de setembro, São Florentino. Era do território de Éduos, na Gália, atualmente na França. De acordo com a tradição, Florentino foi decapitado pelos vândalos, juntamente com Santo Hilário. Ele morreu no século V. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. A paz de meu Senhor, e meu Senhor é Jesus Cristo. Eu desejo a paz a todos vocês que estão comigo nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral é só escrever no campo de busca aí do Google Paulo Roberto Maciel e chega lá. Shalom Adonai, e agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para ganhar a vida eterna, acreditando em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, sendo batizado e arrependendo-se dos seus pecados. Eu quero clamar também Deus, El Shaddai, que significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros na Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde diariamente responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Então, quando você pedir algo a Deus, rezar, suplicar, pode ser sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Eu confesso que no início, logo que eu recebi, eu não entendi e fiquei até muitas vezes zangado. Mas é o melhor mesmo. Se eu não tivesse recebido muitos nãos lá atrás, hoje eu talvez não estivesse aqui. E talvez não tivesse salvo a minha alma, como eu estou fazendo aqui agora. Então faça isso. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a Deus o que for possível Ele lhe dar, porque nem tudo Deus pode te dar. Porque Ele sabe que se der, vai ser um mal para você. Então Deus dá o que é possível para cada um de nós. Eu sei que é difícil entender. Como é que eu recebi o não de Deus? Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu pedi tanto, eu orei tanto, eu ajoelhei e não consegui. Acalme-se. Vai chegar o momento que você vai compreender. Se você perseverar, que tem que ter perseverança. Bem,
Vamos nos arrepender? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus!